se completam 10 anos de uma das maiores tragédias que aconteceram em boate no Brasil, e que foi o incêndio na Boate Kiss. E depois disso, muitas coisas mudaram, né? Foi um divisor de águas, como a gente já conversava preliminarmente. Queria que o senhor falasse, que o tenente falasse, sobre este fato e o que mudou de lá para cá, né? Desses fatos, tanto a Boate Kiss como os edifícios de São Paulo, que foram um divisor de águas na questão de regramento de incêndios no Brasil. Como muito bem foi dito, na década de 70, então a nível de Brasil, a gente teve o nosso primeiro divisor de águas em termos de segurança contra incêndio, que foram 2 tragédias que aconteceram no estado de São Paulo, que foram os incêndios nos edifícios Andraus e Joelma, casos icônicos, realmente tragédias, a gente tem filmagens, enfim, né? E, né, lamentavelmente, em 2013, a gente teve essa nova tragédia na Boate Kiss, né, por conta de um incêndio, uma das maiores tragédias que a gente já teve desse tipo em escala mundial. E agora a gente está completando 10 anos dessa tragédia, inclusive, né? Estamos fazendo uma operação ao longo dessa e da próxima semana. Eu digo que assim, a tragédia se foi e nós, como órgão de Estado, né, como instituição, uma maneira que a gente tem de respeitar e honrar essa tragédia e a dor principalmente das famílias que estiveram associadas a todo esse desastre, é realmente fiscalizar, fazer a nossa parte para que isso nunca mais aconteça em lugar nenhum. Em termos, falando agora da questão das mudanças propriamente ditas, como eu falei, foi de fato um divisor de águas para a segurança contra incêndio no Brasil e, né, também aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, em 2013, poucos meses após o incêndio, né, publicou, né, uma lei e um decreto dando, a gente chama de a Lei do Poder de Polícia, referente ao Corpo de Bombeiros Militar, porque a partir daquele momento, com a publicação daquela lei, a gente passou a ter uma autonomia e uma capacidade de fiscalizar muito maior. Então, assim, hoje a gente pode multar, embargar, interditar, emitir autos de fiscalização fazendo exigências de fato, caçar atestado, que são coisas que, né, vieram com essa nova legislação e que até então a gente não tinha, né, com toda essa plenitude. Certo. Então, depois dessa tragédia, com certeza, regras nos estabelecimentos que envolvem a questão da fiscalização, que não depende somente do Corpo de Bombeiros, mas também de entes públicos, né? Também tiveram muitas alterações, né? A padronização de saídas de emergência, a quantidade de pessoas por estabelecimento, questão de materiais inflamáveis, extintor de incêndio. Como que está essa questão hoje e como que isso foi implementado depois da tragédia? Bom, perfeito. Como você mesmo disse, a questão da segurança contra incêndio e pânico é um esforço multidisciplinar. Começou, digamos, lá em 2013, com a maior autonomia do Corpo de Bombeiros, né, o maior poder do Corpo de Bombeiros em poder fiscalizar esses estabelecimentos. Então, assim, primeiro passo, criação de leis dando poderes para o órgão fiscalizador e efetivamente poder fiscalizar. Aí o Corpo de Bombeiros tem por competência editar as normas de segurança contra incêndio em Santa Catarina. Esse é o segundo passo. Agora, dentro do Corpo de Bombeiros, a gente também tem a nossa capacidade realmente de fiscalizar e estar localmente. Só que a gente não pode esquecer que tudo começa, né, com um projeto ali de um profissional competente, pode ser um engenheiro, um arquiteto, que vai estar fazendo o projeto e a execução daquela obra e daqueles sistemas preventivos ali previstos. A gente passa também pela prefeitura, porque a prefeitura, para emitir o alvará dela, ela precisa exigir o atestado do Corpo de Bombeiros. A gente passa também pelo proprietário da edificação, pelo responsável pelo imóvel, porque ele tem o dever de manter os sistemas dele funcionais e manutenidos, né? A gente tem que lembrar que o Estado ele não tem os olhos, né, a todo momento, a gente não tem a capacidade de fiscalizar tudo e a todo tempo. Então a gente realmente precisa ter uma participação de todas as partes. E por fim, eu também não posso deixar de citar o usuário, né? O usuário evitar frequentar imóveis que porventura estejam com os sistemas e medidas de segurança contra incêndio ineficientes, suspeitos e inclusive que denunciem
denuncie, porque mediante denúncia a gente vai, com a maior prioridade possível, fazer a fiscalização naquele imóvel. Com certeza. Para a gente concluir, né, achei muito relevante o que o senhor falou no início, tenente, da maneira de honrar, né, essas pessoas que perderam a vida nos incêndios e tudo mais, garantindo com que isso não aconteça mais, né? Então eu queria só que o senhor concluísse em linhas gerais, né, toda essa nossa entrevista e ressaltasse como esse evento, infelizmente, teve que acontecer para que essas legislações e todos esses regramentos fossem melhorados. Infelizmente, a gente sabe como, né, muitas coisas no mundo funcionam. Às vezes uma tragédia tem que acontecer para certas coisas entrarem em movimento. E com essas tragédias na Boate Kiss não foi diferente. Precisou ocorrer uma tragédia para que realmente, né, tivesse uma movimentação de realmente dar mais poderes para o órgão fiscalizador da segurança contra incêndio principal, né? Como eu falei, é multidisciplinar, mas, né, foi um divisor de água nesse aspecto. Como eu falei no início, o Corpo de Bombeiros Militar leva muito a sério a questão da fiscalização da segurança contra incêndio, em especial nesses estabelecimentos de reunião de público com concentração. E, né, a sociedade pode ter certeza que na medida do possível, né, com as pernas que a gente tem, a gente procura exigir ao máximo, né, que esses imóveis cumpram o que tem que ser cumprido, atender o mínimo de segurança. E, como eu falei, é o retorno que a gente pode dar para respeitar e honrar a memória dessas pessoas que perderam a vida, dessas famílias que até hoje com certeza estão em sofrimento.